O magistrado é aquela história que tem que estar na comarca, de que as pessoas têm que estar vendo ele. Tem muito fetiche nessa história, que o magistrado tem que estar presente, porque senão ele não é o garantidor da lei e da ordem e tal. A mentalidade um pouco mais ainda antiga, né? Porque o juiz garante o direito nos autos, né? Não é só na presença física dele sentado num gabinete. Sobre esse tema aí, eu achei uma definição muito feliz da então presidente, não sei se ainda é presidente do TRT 14, que é Do Acre. Acre, né? Acre e Rondônia, que ela falou o seguinte, lá o Acre ele teve um posicionamento muito forte pelo telepresencialismo, né? E em números, tribunal mais produtivo, tribunal trabalhista mais produtivo do Brasil, TRT 14. E ela falou o seguinte, olha, a justiça é um serviço, E não é não um local, prédio. não é o local, Não é um prédio. exatamente. Então isso para mim, Rafael, isso para mim define muito bem o que eu penso também que deve ser a O justiça. jurisdicionado ele não está preocupado aonde vai ser dada a sentença dele. Ele quer a sentença dele justa, né? E célere. Se eu dei a sentença num shopping, aqui nesse podcast, na minha casa, para ele não interessa, né? Ele quer, existe, claro, uma obrigação constitucional de residir na comarca, a gente sabe disso, isso não foi revogado, mas é aquela história do juiz batedor de ponto, isso não existe, o juiz não trabalha por hora. E eu vou dizer, ó, eu como advogado, existe muito essa cobrança também do juiz estar presente e tudo. Com todo respeito aqui, gosto, logicamente, de chegar, conversar com o juiz, mas se eu puder estar no meu escritório fazendo outros serviços e o juiz estiver lá julgando e dando as posições de uma maneira célere, para a gente está resolvido. E também se puder me atender num link telepresencial, tá resolvido do mesmo jeito. Então, realmente, às vezes eu não entendo, eu acho que você usou uma boa palavra, esse fetiche do juiz ter que estar lá, presencialmente numa comarca. Para mim o principal é a questão mesmo de estar à disposição pro atendimento. Sim, e à disposição você pode estar, inclusive, remoto, né? Exatamente. Eu acho que o advogado ele quer ser atendido, ele quer que o processo dele ande, né? Quer que adianta o juiz estar lá sentado no gabinete dele e os processos parados, né? Não adianta nada. E muitas vezes o remoto, ele passa, assim, o teletrabalho, ele ajuda na fluidez do tempo, né? O juiz às vezes vai se deslocar até a comarca para voltar, porque às vezes ele tem família aqui no final de semana, tem que vir, tem um deslocamento dele, o deslocamento dele, da casa dele pro fórum, volta para casa. Se for aqui em Fortaleza, 1 hora, dependendo de onde ele esteja, para esse trânsito aqui de Fortaleza, volta 1 hora, vai sentar, desce, estaciona, olha o tempo que ele perdeu. No entanto, na casa dele, ele só faz abrir o computador e, né, começa a digitar ali e a proferir suas sentenças, suas decisões e etc. Né? Antes de voltar para... Mas eu acho assim, só para terminar, Tá. eu acho que isso é uma questão cultural, sabe? As pessoas mais antigas, assim, né? Eu acho que essa geração mais nova já não teria mais isso. A gente precisa de alguns anos para que haja esse choque cultural. Não, porque na minha época eu ia, as estradas eram cheias de lama, eu botava umas botas e dava tudo certo. Você tem que fazer a mesma coisa, eu sofri, você vai ter que sofrer. Sabe, é uma coisa assim, uma mentalidade cultural que a gente não entende, né? Não, porque na minha época você tá muito bem, porque tem isso, tem aquilo outro. Na minha época eu não tinha nem onde comer, na minha época não tinha telefone, eu ia lá para a central telefônica. Aí sempre querendo justificar uma manutenção de um status quo, do estado anterior, né? Porque eu sofri, você tem que sofrer. Tipo assim, a lei do sargento com o soldado, né? O sargento sofreu como soldado, o soldado tem que sofrer. Quando a gente tem que se atualizar no tempo, assim, a tecnologia veio para ficar. Nós saímos na pandemia da 23ª posição para a nona. Funcionou muito bem, funciona muito bem. Nós temos aí o projeto Justiça 4.0 do CNJ, que não vai parar e vai continuar, né? As varas virtuais, né? E o juízo sempre ser digital. Não tem como o Poder Judiciário ficar parado no tempo, senão ele vai ser engolido e atropelado pela tecnologia. Não tem. Tem os robozinhos que o tribunal está criando para movimentar os processos, né? Inteligência artificial não dá mais para ficar parado no tempo, senão o judiciário vai ser engolido pela tecnologia. E é como você falou, só para terminar mesmo. Não, pode falar. Essa frase que você falou, eu escutei de uma juíza federal, que ela é doutora na parte de jurimetria, ela veio na escola da magistratura antes da pandemia, que eu perguntava para ela sobre a história, que o juiz tem que estar na comarca. Só, olha, tem que começar a se pensar que o Poder Judiciário não é um local, é um serviço. Não, quando você fala, eu vou na justiça, as pessoas pensam, eu vou no fórum. Não. Ele é um serviço que pode ser prestado em nuvem. Hoje, nossos processos são 100% digitais. Prova dessa que
é digital, o tribunal pegou fogo há 2 anos atrás. Se não fosse digitais esse processo, como é que seria? Né? Imagine aí. Tinha sido um prejuízo grande. Tínhamos que restaurar os autos. Você lembra da restauração dos autos? Eu já fui estagiário na 12ª Promotoria, que era uma promotoria criminal especializada, eu não sei se ainda é, eu não atuo na Justiça Estadual mais, mas era especializada em crimes contra criança e adolescente que não fosse competência do júri. E teve um incêndio lá no fórum, que pegou ali até a parte de cima, era até a quinta do júri também, perdeu-se muitos processos. Hoje não tem mais isso, porque os processos são... Antigamente, às vezes tinha um cara que tinha um processo no interior e não queria que o processo dele fosse para frente, aí mandava tocar fogo no fórum, o processo ser destruído. Hoje não tem mais. Né? Além de ter as gravações, os backups, é distribuído em vários locais estratégicos. Mais de um. Mas, não, acho que são 5 ou 6 para que se um tiver problema, tem uns outros. Então, tem backup em canto, inclusive fora do Brasil, né? Armazenado para que se um der problema, você tenha um backup. Todo dia é feito backup, então não tem mais como você destruir o processo, né? Franco, antes de seguir para esse outro ponto, aproveitando ainda um dado que o ESI trouxe, a respeito de colocação, né? Que o tribunal estaria em 23º e hoje está em 9º, é isso? Foi, na pandemia ele passou de 23º para 9º em produtividade, fruto da tecnologia e do trabalho remoto, porque naquela época da Covid, ninguém estava indo para Comar, porque não tinha como ir para dentro do fórum. O fórum estava fechado, né? Era tudo virtual. Eu acho que é importante a gente